Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 18 de julho de 2022. Por Feijão. Há uma nova definição do que é a vida, e abrange conceitos como a cultura ou a economia. Parte 1. Dois cientistas propõem que se alargue a definição de vida para além da vida biológica e que se criem 3 níveis hierárquicos nessa nova definição. Há 3,5 mil milhões de anos atrás, coisa pouca, começou a vida molecular na Terra, que depois evoluiu durante o tempo até a variedade de espécies que temos hoje. Pelo menos é isso que os cientistas defendem. Mas esta linha de pensamento pode ter os dias contados. A verdade é que a definição de vida ainda não é clara. Podemos considerar que certos aspectos de um ecossistema estão verdadeiramente vivos se dependem de outros para sobreviver? Será que um vírus está vivo? Para estes investigadores, sim. O biólogo Chris Kempis e o investigador de sistemas complexos David Krakauer, ambos do Instituto de Santa Fé, nos Estados Unidos, veem as coisas de outra forma e propõem que a obsessão dos cientistas com a evolução os tem cegado aos princípios gerais da vida. Segundo estudo publicado no jornal OEF Molecular Evolution, a definição da vida deve ser alargada à união de 2 processos energéticos e informáticos que possam codificar e passar informações adaptativas para a frente durante o tempo. Trocada por miúdos, esta definição passa a considerar vida conceitos como culturas, florestas e a economia. A cultura humana vive no material das mentes, muito como os organismos multicelulares vivem no material dos organismos de uma única célula, explica Chris Kempis. Os investigadores argumentam que a vida já apareceu várias vezes na Terra e atualmente, várias formas de vida existem no planeta. A visão que Kempis e Krakauer propõem tem 3 níveis hierárquicos de critérios que determinam o que é a vida. No primeiro, a vida restringe-se pelos materiais possíveis de que pode ser formada, como moléculas. No segundo nível, a vida limita-se pelas regras do universo em geral, como a gravidade, e no terceiro, a vida é optimizada por processos adaptativos, como a seleção natural. Será que a blockchain está viva? Um outro estudo publicado no Origins of Life and Evolution of Biospheres aponta também que as semelhanças na forma como o ADN e a genética guiam a evolução e como os nós de blockchain guiam o progresso tecnológico. Este estudo não argumenta que a blockchain está viva da mesma forma que uma célula biológica, mas sugere que um organismo baseado no blockchain se enquadra em algumas definições de vida e podem superar a vida biológica em termos de adaptabilidade evolucionária e desenvolvimento. Apresentamos um modelo de um organismo de blockchain simples, descentralizado, autossustentável, auto-organizável e autorregulador como um sistema operacionalmente fechado e descrevemos tecnologias em desenvolvimento que podem possibilitá-lo no futuro próximo, lê-se no estudo. Estes sistemas teriam algumas vantagens sobre a vida biológica, incluindo aumentar significativamente a velocidade, precisão, redundância e tamanho ilimitado da blockchain em contraste com o ADN, que poderiam permitir à inteligência artificial que opera nessa blockchain evoluir com uma direção mais definida do que a seleção natural. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas.
Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, água, o ar, etc. 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular, ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito, ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro. E, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. E, para vós, um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Isto é consequência do que dissemos. 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela recebe, não dá. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Poder-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente, quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ao princípio vital que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com atrito, que desenvolve o calor. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.